O título da palavra é o seguinte: um derrotado que precisa ser vencido. Você sabe quem é o derrotado? Mas ele precisa ser vencido, amém? Tiago 4:7, ele nos diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Repita comigo. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Ok, então vamos ler ali, para todo mundo ler na mesma versão. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Posso ouvir um glória a Deus? Ok. Nós estamos numa série de palavras, porque agora nós estamos trabalhando com palavra temática. Deus nos deu um tema no final do ano, e nós estamos organizando esses temas. Deus nos deu uma palavra no final do ano, que ela se transformou em vários temas para a igreja. E o tema desse mês é vencendo com Cristo. É isso, pastora Cris? O que é ser um vencedor com Cristo? Amados, a Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Você concorda com isso? Certo? Está escrito em Romanos, capítulo 3, no verso 37, diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ok? A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, como vencedores. Certo? Certo? A sua Bíblia diz isso? Romanos 8, 37 diz. Efésios 2, 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar. Amém? Nas regiões celestiais, juntamente com Cristo, reinando. Então, se a palavra diz que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, se a palavra de Deus nos garante, e a palavra de Deus ela é 100% verdadeira, amém? Que nós estamos assentados com Cristo, reinando nas regiões celestiais. Então, amados, nós precisamos entender isso e tomar posse disso. Nós temos aprendido que o crente vitorioso não é aquele que você encontra de manhã e fala assim: oi, irmão, tudo bem? E ele grita: é só vitória. Né? Ou então aquele que fica o dia todo cantando: a minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Né? A vitória realmente é boa, tem sabor de mel. Aliás, a vitória tem um sabor melhor que o sabor de mel. Mas nós temos aprendido que o crente vitorioso não é isso. Nós não somos vitoriosos porque simplesmente nós compramos uma casa, eita, vitória. Né? Ou casei. Estava solteirão, solteirona, casei. Ô, vitória. Aleluia. Deus fiel, Deus bom. Né? Comprei um carro novo. Ô, vitória. Ganhei na Mega Sena. Estou só observando para ver se alguém vai dizer. Queridos, tirando a Mega Sena, nós precisamos entender que o crente vitorioso é aquele que entende que andar em santidade é andar em vitória. Posso ouvir um amém? Amém. Repita comigo: andar em santidade é andar em vitória. Andar em vitória é andar em santidade. Esse é o crente vitorioso. O crente vitorioso é aquele que vive na plenitude de Cristo. Amém? E para isso, nós temos que nos posicionar.
e vencer 3 inimigos que o tempo todo peleja contra nós. Alguém sabe quem são esses 3 inimigos? Então vamos? O diabo, a carne e o mundo. Repita comigo, quem são os nossos 3 inimigos? O diabo, a carne e o mundo. O seu inimigo não é seu marido, não é sua esposa, não é seu irmão da igreja, não é seu colega de trabalho. O seu inimigo é o diabo, a carne e o mundo. Amém? Esse é o seu inimigo. E nós não podemos ignorar que temos um adversário. E esse adversário, ele luta contra nós o tempo todo, desde que Deus criou você. E desde que Deus me criou, ele estava lá no jardim do Éden, espionando. Porque tudo que ele queria era ser semelhante ao Altíssimo. Foi por isso que ele caiu. O desejo do coração dele era ser como Deus, era ser semelhante ao Altíssimo. E aí Deus diz assim, eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. E Deus chega no jardim, pega o pozinho, né? Molha aquele pó, faz um bonequinho lindo como ele, assopra o fôlego de vida nas narinas desse bonequinho, e ali surge a semelhança de Deus, a imagem de Deus, o homem perfeito. E aí ele estava lá no jardim do Éden, assistindo tudo isso. Porque quando ele foi precipitado para a terra, ele ficou lá e ele viu tudo isso. E a primeira oportunidade que ele teve, ele tentou o homem. E o homem caiu. E foi destituído da glória de Deus. Perdeu a imagem de Deus. Perdeu a semelhança de Deus. Então, Deus envia o seu filho para a terra, para morrer por nós, para nos resgatar, para vencer, para derrotar a força do diabo contra as nossas vidas. Amém? E deixa o Espírito Santo. Jesus, quando ele ressuscita dentre os mortos e ele sobe, ele diz, eu vos deixo o Espírito Santo. E o Espírito Santo, em nós, ele nos capacita a ter esse entendimento. Que a nossa luta é o tempo todo. A nossa batalha é o tempo todo. Paulo deixa escrito, lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 17, que a carne luta contra o espírito contra a carne o tempo todo para que não faça o que nós queremos. O diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como leão, então há uma luta. Você entende isso? Amém? Está dando para pegar? Se não der, você levanta a mão que eu volto. Eu falo muito rápido. Então, há uma guerra. Há uma guerra. A pastora Cris falou aqui no primeiro domingo sobre a vitória, e aonde o significado da palavra vitória, o que é vitória, ela já falou sobre isso. Hoje eu estou falando como vencer o diabo, mostrando para você que existe uma luta contra o diabo. Na próxima semana, nós vamos estar aprendendo como vencer a carne. Porque Deus, ele é lindo. Ele nos dá uma ordem. Faça assim. Ele nos dá uma ordem, mas ele nos ensina o caminho. E ele nos mostra o resultado. Ou seja, ele deixa estabelecido o que ele quer de nós, nos mostra como chegar lá, qual é o caminho e o que nós vamos ter de recompensa no final desse caminho. Deus é lindo, não é verdade? Ele não é um ditador, ele é um pai amoroso. Um pai que ensina, um pai que cuida, um pai que guia. Então, nós não podemos ignorar que nós temos esse inimigo. Em 1 Pedro 5,8, ele diz assim, tende bom senso e estais atentos. Olha a recomendação. O diabo, vosso adversário,
anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. E aí, queridos, numa guerra, nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Você já assistiu filme de guerra? Já? Quem já assistiu aí? Fala, oi, assisti. Ok. Nós precisamos ser estrategistas. E para eu ter uma estratégia contra o meu inimigo, o que eu preciso? Conhecer. Saber como é que ele vai me atacar. Saber qual é o plano dele. Nós não podemos saber que nós estamos numa guerra e deitar lá no meio e ficar. Podemos? Nós vamos ser pegos de surpresa. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós crentes ficamos dormindo em algumas áreas da nossa vida e o inimigo vai entrando, devagarinho. Porque enquanto nós estamos desapercebidos, ele está vendo a área de deficiência da nossa vida e aonde ele pode atacar. Ele nos conhece, ele sabe exatamente aonde é que ele vai bater. Ele sabe exatamente qual é o meu ponto fraco. Então, para nós vencermos esse diabo, capiroto, cramunhão, coisa ruim, né? Acusador, nós precisamos conhecer um pouquinho dele. Nós precisamos montar a nossa estratégia para quando ele vier atacar numa área da nossa vida, você já reconhecer e falou, opa, é aí que ele está vindo. Eu já conheço. Para trás de mim, Satanás. Queima ele, Jesus. Ok. O que significa a palavra diabo? Ela vem do latim. E no latim significa diabolus. E do grego, diabolos, que quer dizer acusador. Acusador por quê? Porque ele prepara a armadilha e ele prepara a armadilha. Depois que ele faz você cair na armadilha, aí ele vem apontar você. Ele vem acusar você e a mim. Entendeu? Olha aí o que você fez, ó. Tá vendo? Agora Deus não vai te aceitar mais, não. Olha aí o que você fez. A palavra de Deus conta que no livro de Jó, no capítulo 1, veio os anjos do Senhor se apresentar diante de Deus, e no meio deles veio Satanás. E quando Deus olhou para Satanás, disse assim, viste meu servo Jó? Homem íntegro e fiel como ele, não existe na terra. E aí ele começa a procurar motivo para acusar Jó diante de Deus. E vocês acham que ele mudou a estratégia dele? Não, ele continua fazendo a mesma coisa conosco. A mesma coisa. Agora eu pergunto para você, se hoje, eu escutei isso ontem, eu achei o máximo. Eu fui ontem numa palestra para pastores e líderes, ontem de manhã, e eu ouvi o pastor falar isso, eu achei o máximo. O pastor disse assim, e se Satanás hoje chegar diante de Deus, o que Deus tem para falar de você para Satanás? E eu parei na hora, falei, opa, será que Deus vai dizer de mim para Satanás, viste a minha serva Cleusa? Serva boa e fiel, íntegra. Gente, aquela frase ficou aquela pum, pum, pum na minha cabeça. Pum, pum, pum. Será que Deus pode falar de mim? Que eu sou íntegra e fiel? Por que vocês silenciaram? Vocês ficaram aqui igualzinho nós ficamos lá ontem. É sério? A nossa vida cristã, ela é muito séria. É muito séria.
E quando o pastor ontem fez aquela pergunta, eu falei, meu Deus, meu Deus. Então, queridos, a Bíblia já descreve a derrota dele lá em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 10. E ele, sabedor dessa derrota dele, que é certa, ele luta o tempo todo contra mim e contra você. Sabe por quê? Eu costumo dizer que ninguém quer ser derrotado sozinho. Tem que querer arrastar alguém junto. Isso começa com o diabo. Ele sabe que a derrota dele é certa, mas ele quer arrastar uma multidão com ele. Quando ele foi destituído do céu, ele arrastou uma terça parte dos anjos com ele. Quando ele se rebelou, ele arrastou uma terça parte dos anjos com ele. Você acha que ele vai desistir de nós? Alguém acha? Não. Ele trabalha o tempo todinho para derrotar eu e você. E eu quero dar para você, hoje, somente 3 armas que ele usa, assim, mas de uma forma eficaz no meio da igreja, no meio dos crentes. Olha só, uma das formas se chama falácia. Você sabe o que significa a palavra falácia? Eu vou ler para você. É uma mentira lançada na mente através de pensamentos na primeira pessoa, fazendo você acreditar naquilo como se fosse verdade. Você acha que o pensamento é seu e, às vezes, chega até a pensar que é Deus falando com você, de tão forte e convicto que aquilo é. É assim que ele faz na nossa mente. Vem pensamentos à nossa mente, muitas vezes, pensamentos de fracasso, sabe? Aquele pensamento assim que... E vem na primeira pessoa. E aquilo vai se tornando tão forte. Quanto mais você pensa naquilo, quanto mais você dá atenção para aquilo, mais aquilo fica forte dentro de você. Como identificar isso? Como reconhecer uma falácia? Tem algumas coisas que faz você reconhecer uma falácia. Se o pensamento vem para gerar confusão em seus sentimentos, chuta que é macumba. É falácia do cão. Entendeu? Se vem para diminuir você, fazer você se sentir inferior, não se sentir nada, se sentir um lixo, faz a mesma coisa. Dá um kick nele e faz ele correr. Se vem para gerar desconfiança das pessoas que estão à sua volta, para tirar a paz, para fazer você se achar também melhor que os outros, porque tem aquela pessoa que olha assim, quem é ele perto de mim? Eu sou o máximo, não é? Eu sou, mas quem não é? Porque tem sentimentos, pensamentos, muitas vezes, você olha alguém fazendo algo e fala assim, faria muito melhor. Já pensou isso? Não, nem que você tivesse pensado, você ia falar. Mas, às vezes, vem pensamentos, vem coisas assim. Isso é falácia do maligno. Nós somos amados por Deus. Você é filho de Deus. Você foi chamado por Deus. Olha só o que o diabo faz. Lá em Mateus, no capítulo 4, verso 3, termina, depois do batismo de João, termina com os céus se abrindo, e a voz de Deus bradando, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O versículo 4 começa dizendo que Jesus, depois de batizado, foi mandado para o deserto, e sabe o que acontece ali? O capeta vem, o diabo vem, e diz assim, se tu és mesmo filho de Deus, ou seja, vem colocar em xeque a paternidade dele. Vem querer gerar dúvida na mente dele daquilo que Deus havia falado a respeito dele. Deus pagou um alto preço pela sua vida.
Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que eu e você triunfe em vitória. E tudo aquilo que vier falar na sua mente ao contrário, é mentira, é falácia. Amém, amados? Segunda arma, que essa nos ataca assim terrivelmente, se chama desânimo. Ou arma eficaz no meio da igreja hoje. E nós precisamos reconhecer, queridos, nós podemos passar por momentos de desânimo, até podemos, mas nós não podemos permanecer nele. Amém? Tem coisas que acontecem que parece que dá uma derrubada na gente. Mas nós precisamos nos levantar imediatamente e reconhecer que o que o diabo quer é que eu fique desanimada, caída, prostrada, para que não chegue no lugar que Deus tem para mim. É isso que acontece. Então, hoje nós temos aprendido, muitas vezes, a conviver com desânimo e achar normal. Nós não podemos achar o desânimo normal. Porque o desânimo, um crente desanimado não ora. Um crente desanimado não lê Bíblia. Um crente desanimado não tem comunhão com os irmãos. Um crente desanimado não trabalha na edificação do corpo, na edificação da igreja, porque não tem força, está desanimado. Então essa é uma arma muito eficaz. Porque se o diabo contar com crentes desanimados, o reino de Deus não vai crescer, não vai expandir. E o que é que Jesus fala lá em João 16:33? No mundo passais por aflição. Mas o que ele diz? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Quem trabalha conosco, quem habita em nós é vencedor. Quem habita em mim e em você é o poder dos poderes. É o Deus Todo-Poderoso. É aquele que te chamou para uma grande obra. É aquele que tem propósito com a sua vida. É aquele que já escreveu a sua história. Mas o que acontece se nós estivermos desanimados? Nós vamos ficar sentados à beira do caminho. Nós não vamos prosseguir. Nós vamos trocar prioridades na nossa vida. E a nossa prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Amém? Então diga para o seu irmão, há um propósito de Deus para a sua vida. Não desanime. Uma terceira arma, queridos, que essa eu presencio assim no meio da igreja, infelizmente. Isso não podia ter. Mas existem coisas que nós vamos... Você está vendo por que muitas vezes nós não podemos desfrutar daquela vitória que nós temos já em Cristo Jesus? Nós precisamos dessa vitória? Uma terceira arma. Eu só vou dar 3 hoje. Mentira. Mentira? Sim. Queridos, às vezes, eu vejo crente mentindo descaradamente. E aí, tem gente que diz assim, mentirinha santa. Amados, não existe mentirinha santa. A mentira, ela é do diabo. Seja ela pequena, seja ela grande, seja ela uma desculpa que você dá para o seu patrão para não ir trabalhar, é mentira. Ontem, naquela palestra de liderança que eu tive, o que mais o pastor falou foi sobre caráter e integridade. Um crente que tem caráter, aliás, não precisa nem ser crente. Porque se o meu pai me pegasse com a mentira, ele me dava uma surra tão grande, que ele me ensinou a abominar mentira. Meu pai falava assim, não é pecado e não é vergonha ser pobre. Vergonha é ser sem caráter. Vergonha é ser mentiroso. Meu pai criou 9 filhos. E graças a Deus,
Todos homens e mulheres de caráter. Então, mentira, sabe aquela mentira que você fala, não vai prejudicar ninguém? Prejudica você. Pode não prejudicar a pessoa que você falou a mentira, mas você vai estar sendo prejudicado e a sua mentira vai estar na boca de Satanás acusando você diante de Deus. Entendeu? Anote isso, João 8,44 diz, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Se ele é pai da mentira e eu sou mentirosa, então se eu minto, eu posso ser chamada de filha de Deus? Não, eu não posso ter dois pais. Eu não posso ter duas genéticas, posso? É uma genética só. Eu criei a Débora declarando isso. Então, quando a Débora vinha para me falar qualquer coisa, antes que ela abrisse a boca, eu falava para ela, me fala quem é o pai da mentira. Me fala quem é o pai da mentira. Cadê ela? É ou não é, Deb? Entendeu? Então, aquelas desculpinhas, isso não é uma mentira, isso é uma desculpa. Mentira é mentira. Não existe desculpa. Se a desculpa for verdadeira, se a justificativa for verdadeira, ok, senão você não fala nada. Eu ganhei uma amiga, ela ganhou meu coração. Ela ganhou meu coração. Ela estava aqui com um casal, amigo meu, e o casal veio para o culto, ela não veio. E aí, depois do culto, eu falei assim, até o pai da Juliana. Pai de você, Juliana. Pastor Nicolau e a Arlete chegam aqui, eu falei assim para eles, cadê a Denise? Ela não veio. Eu falei, por que ela não veio? Porque ela não quis. Eu falei, mas assim ela não quis? E eu estou dando o recado do jeitinho que ela falou. Ela falou, quando chegar lá, não dê desculpa. Pode dizer que eu não fui porque eu não quis. Gente, ela ganhou meu coração naquele dia. É muito corajosa. E aí eu fui conversar com ela, ela falou, não, eu tinha um livro para ler, e eu queria ler o livro. Porque eu ganhei esse livro, e eu não tive tempo de ler ainda, e eu queria ler o livro, então eu não fui no culto, porque eu queria ler o livro. Né? Aí, mas às vezes, tem gente que não vem no culto, eu ligo para a pessoa, por que você não veio no culto, fulano? Minha mãe estava doente. Deixa eu te falar. Nossa, pastora, foi uma correria tão grande, mas tão grande, minha mãe estava doente. E bababá, e contou. A hora que a pessoa terminou de contar, eu falei assim, e ela está internada, eu falei, então tá, ela está no Low General ou no outro? Eu vou visitar ela. No Brasil, pastora. Sim, gente. Sim. Então, a pessoa ela quer uma desculpa para não fazer, sabe? Ela acaba pecando, amontoando pecado em cima de pecado. Pecou por não vir cultuar a Deus e pecou por mentir. Usou a mãe, coitada da mãe. Né? Porque 7h30 da noite, ela não podia estar em correria com a mãe, coisa nenhuma. O dia todo correndo com a mãe. Mas é assim. Queridos, mas glória a Deus. Nós vamos ver uma receita agora. E uma receita muito boa. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 3 verbos infalíveis na nossa vida. Guarde isso. Sujeitar, resistir, fugir. Não existe falha se nós conseguirmos aplicar isso na nossa vida. Nós conseguirmos deixar isso ser vida dentro de nós. Eu vou ter que começar a correr. Sujeitar, lá no sentido literal da palavra, no dicionário português, não foi um dicionário evangélico, foi o Aurélio. Sujeitar significa reduzir a sujeição, obediência, subjugar, estar sujeito, preso,
segurar, submeter-se para sofrer alterações ou modificações. Entendeu? You got it? Olha só. Se submeter para sofrer alterações ou modificações. Diga, eu vou deixar Deus me mudar. Nossa, só 3? Vamos dizer de novo? Vou dar uma oportunidade. Significa submeter-se. Olha a expressão que eu achei no Aurélio. Dobrar a cerviz. Render-se. Essa expressão eu achei no Aurélio. Dobrar a cerviz. Dobrar a cerviz é, ó. E quantas vezes Deus diz na palavra? Que se o homem não dobrar a sua cerviz, ele vai ser quebrado, sem que haja cura. Sujeitar-se a Deus é estar rendido completamente ao seu propósito e à sua vontade. Sujeitar-se a Deus é nos entregar para Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É entender o que Deus quer de mim. E não nos deixar moldar pelo sistema do mundo, por aquilo que Satanás impõe através do sistema. Porque hoje o que nos pega, queridos, não é, não roubo, não mato, não prostituo, não sai por aí atirando em ninguém. O que nos pega é nos moldar ao sistema. Todo mundo faz, então é perfeito para eu fazer também. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Sujeitar-se a Deus é não nos deixar moldar pelo sistema do mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para poder viver o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus na nossa vida. Oh, glória a Deus! Eu posso ouvir um glória a Deus? Isso é se sujeitar a Deus. Resistir, segundo verbo, é por resistência, é não ceder. Ou seja, eu me posicionei em Cristo, eu não vou ceder. Eu me posicionei na santidade, eu não vou ceder. Eu me posicionei nele, lá nas regiões celestiais, eu não cedo. Defender-se, suportar, durar, subsistir, conservar-se. Ué, não é aquele crente, hoje eu sou, hoje eu vou, hoje eu faço, amanhã acabou. Não. É resistir. Isso eu peguei também lá no Aurélio, ok? Resistimos o diabo, dizendo não para as suas propostas e sugestões. Posso ouvir um amém? Amém, amém dos jovens? Amém. Resiste o diabo falando o quê? Nossa, que palavra difícil de sair da boca. Palavra grande, né? Como é que nós resistimos o diabo? Falando o quê? Não às propostas e sugestões que muitas vezes vêm como boa solução para as nossas necessidades do momento. Nós vamos ver já um exemplo. Resistimos o diabo nos posicionando dentro dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Amém? Não é nos moldando ao sistema. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Então, agora nós temos que aprender e viver um novo estilo de vida. Então, o nosso guia de conduta é a palavra de Deus. Resistimos o diabo quando entendemos qual o propósito de Deus para a nossa vida e não mudamos de foco e perseveramos em cumprir esse propósito. Quero que você abra a palavra de Deus em Mateus, capítulo 4, e nós vamos ver que é possível. Alguém nos deixou um exemplo muito bom. Falei para vocês agora que Jesus, logo após ser batizado, ele foi levado para o deserto. E logo após uma palavra de Deus, aonde todo mundo foi testemunha, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, chega o tentador
e começa a colocar em dúvida quem era Jesus. Exatamente como nós. Quantas coisas nós passamos que aí o Espírito de Deus vem e fala assim, não faça isso, você é crente, não faça, não faça, não faça. Mas aquela sugestão vem como para suprir a nossa necessidade do momento. Aí a gente fala assim, né? Também não é bem assim. Ok, verso 1. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Preste atenção nisso. Ele tinha o quê? Fome. Ele tinha uma necessidade. E aí lá vem a sugestão do diabo. Então o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Ele poderia fazer isso? Poderia? Poderia. Ele poderia fazer isso. Então ele vem e fala assim, mas você está com fome. É legítima a sua necessidade. Você precisa comer. Gente, quantas vezes a gente faz isso, né? Consagra um jejum. Eu acho que é só eu que acontece isso. Consagra um jejum, aí começa aquela dorzinha no estômago, aquela dor de cabeça, aquela irritação. Aí o tentador vem e fala assim, como? Não tem problema não. Você está com dor de cabeça mesmo? Toma aquele cafezinho que vai passar. Aí a gente fala, é mesmo, né? Gente, o que é que tem de mais tomar um café? Já passou por isso? É, né? Então, você está vendo que a estratégia dele é a mesma, ele não muda. Então, nós já temos um ponto positivo aí para vencê-lo. Porque nós conhecemos, é a mesma coisa. Eu costumo dizer que quando Jesus pisou na cabeça dele, quando Jesus desceu lá ao inferno, pisou na cabeça, ele ficou retardado. Porque ele age do mesmo jeito com todo mundo. Né? Então o tentador se aproximou dele e disse, se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu o quê? Está? Então o que nós precisamos para vencê-lo? A palavra de Deus viva dentro de nós. Está escrito, não só de pães viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo desistiu aí? Não, porque ele não vai desistir nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, ele vai sempre. Ele é tentador. A vida nossa vai ser assim. Cadê? Me perdi. 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. E aí ele vem e usa a palavra. Preste atenção nisso. Porque muitas vezes o diabo vai usar a própria palavra de Deus. E infelizmente hoje, o diabo conhece muito mais a palavra de Deus do que muitos crentes. Ele é conhecedor da palavra de Deus. E se você pensar que ele não usa a palavra de Deus, ele vai usar. Então, e disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Ele viu que Jesus o combateu com a palavra, então ele usou a palavra. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou te dar muitas coisas. Se você priorizar o natural.
Você pegou o que Deus está falando? Se você colocar em primeiro lugar na sua vida, qualquer coisa que não seja Deus, eu vou te recompensar. Eu quero dizer para você que o diabo só te leva para um monte e só te oferece recompensa. Ele não ofereceu nada ruim para Jesus. Ele só ofereceu recompensa. Foi ou não foi? Ele falou, se você prostrado me adorar, se você adorar as coisas que perecem, as coisas que você não vai levar, as coisas que você vai deixar, se você colocar em primeiro lugar na sua vida, coisas, pessoas, no lugar de Deus, aí olha o que ele fala. Tudo isso eu te darei. Eu vou te dar uma grande recompensa. E tem muita gente hoje vivendo de recompensa do diabo. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então, o diabo deixou, e vieram os anjos, e passaram a servir Jesus. Glória a Deus. Se nós quisermos ser servidos por Deus, você viu que tudo foi um processo. O tentador vem. Sabe por que muitas vezes nós não temos a autoridade? Repreendemos, fica lá, sai, capeta, sai, sai, o capeta não sai. Né? E dá 3 pulinhos, e baba, e grita, e bate, e sai, e eu te repreendo. E ele está lá, fazendo a mesma bagunça, a mesma baderna. Está nem aí. E está, muitas vezes, a pessoa está apanhando, como a pastora que eles pregou aqui, uma surra do diabo. Né? Mas o que está acontecendo? Porque eu estou jejuando, eu estou orando, e eu estou repreendendo, e o negócio está feio. Sabe por quê? Porque ele só sai quando há autoridade de Deus na nossa vida. E para adquirir essa autoridade, nós precisamos vencer os nossos 3 inimigos dia após dia. Diariamente. Jesus aqui venceu a carne dele porque ele estava com fome. Ele tinha uma necessidade legítima. Foi ou não foi? Ele venceu o mundo, ele venceu o maligno. E o maligno, a hora que ele falou, arreda-te de mim, Satanás, não teve para ninguém. E aí eu quero dizer para você, quando o diabo sai, lá vem os anjos do Senhor com bandejas nas mãos, para servir o crente vitorioso. É o que acontece na nossa vida. É possível vencer essa guerra com o diabo? É possível. O Senhor nos deu as armas, Ele nos deu as estratégias. É nós termos atenção, prestar atenção, que o nosso inimigo o tempo todinho vai querer estar nos derrubando. E eu quero dizer algo para você, um passo para longe de Deus é um passo para perto do diabo. Um passo para longe do propósito de Deus para a sua vida é um passo para perto do diabo. Um passo para a desobediência à palavra de Deus é um passo para perto do diabo. E ele só fica esperando nós desobedecermos, nós enfraquecermos. Por isso que ele lança desânimo, por isso que vem as falácias, por isso uma coisa vai puxando a outra. Mas eu quero estar vivendo em vitória. Amém? Em vitória. Porque daí os anjos vêm, ele traz marido, ele traz esposa, ele traz carro novo, ele traz casa, ele traz tudo. Eles trazem. Posso ouvir um amém? Amém. Os anjos trazem. Eles vêm e nos servem dentro da nossa necessidade. Sabe por quê? Porque a autoridade que está na minha vida faz com que o diabo bata em retirada e os anjos do Senhor, então, venham me servir. Glória a Deus.